A fé, ela flui para a ação. Tudo bem? Hoje a mensagem fala sobre fé, fala sobre batalhar pela fé, fala sobre crer. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus e a gente sente que não tá sem fé. A gente quer fazer forçado, a gente quer fazer da a fé, ela flui, ela não fica forçando as coisas. Então, por que eu não estou conseguindo fazer algumas coisas? Eu estou com medo de evangelizar, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, ou preocupado se vai dar certo, se não vai. É porque às vezes a fé não está pronta. Né? A Bíblia fala que nós devemos edificar a fé. Né? A Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então assim, a fé ela flui de um coração que tem uma prática, um devocional diário. Se a pessoa, a Bíblia fala que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra. Então, à medida que você senta para ouvir num culto, que você ouve lendo a palavra, que você ouve numa canção, que você gasta tempo na presença de Deus, você vai estar cheio de fé sem saber como que ela chegou, mas a fé ela vem. E aí, de repente, você vai praticar coisas incríveis, mesmo sem forçar. Pedro falou, se é você, Senhor, ele viu Jesus andando sobre as águas, se é você, fala, dá uma palavra que eu vou. Ele falou, vem, e Pedro começou a andar sobre as águas. Depois ele teve medo e dúvida e afundou, mas ele teve fé para sair do barco. Algo estava pronto dentro dele. Se nós forçar as coisas, não vai dar certo. A gente vai desistir nas metades dos caminhos ou não vai conseguir nem sair do barco. Mas se você começar a ler a Bíblia todo dia, se você tem seu tempo devocional, de repente Deus vai te falar para evangelizar, para abrir uma casa de paz, e visitar uma família, discipular alguém, ajudar na igreja, servir, você vai estar com o coração desejoso e aquilo vai ser bom. Ajudar alguém. De repente você já vai estar com o coração pronto. Não, vou fazer. Porque a fé ela flui para uma ação. A ação demonstra a fé, a prática, aquilo que eu faço, servir, ajudar, fazer algo no reino de Deus, ele parte da fé. Eu lembro que quando eu converti, eu lia bastante a Bíblia, sempre à noite, né, e antes de dormir, daí eu ficava lendo e não queria parar. E dava uma vontade de sair para evangelizar, era bem tarde da noite, eu queria, que vontade de evangelizar, dava aquela vontade, aquela fé, eu preciso falar. Às vezes saía do culto, dava aquela vontade de falar de Jesus, às vezes ia para a praça, comer cachorro quente com os jovens, assim, né, a gente acabava evangelizando, aí pegava o violão, o pessoal lá, a gente cantava na praça, trazia pessoas para perto para ouvir, para também evangelizar. Porque quando você se enche, é impossível você guardar algo que está rompendo dentro de você. Né? Jesus falou assim que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Se você se edificou, se você cresceu na fé, é impossível você não ter uma ação. Se você orou, sentiu a presença de Deus, aí Deus fala, ore por aquela pessoa ali. Você chega lá com fé e ora. Mas se você está sem fé, você vai ficar com medo, vai ficar desanimado, vai ficar, se não der certo, vai ficar pensando um monte de coisa. A fé, ela vai para ação. E às vezes a gente quer empurrar a fé, tá sem fé e quer fazer. E aí você faz animado, faz sem graça, sem unção. E não flui. Porque você quer empurrar, ou quer fazer algo forçado. Mas se você vê que está sendo forçado, ora mais, lê mais, busca mais a Deus. Né? A Bíblia fala assim, para terminar essa mensagem rapidinho. Diz que em Atos Apóstolos, capítulo 4 por ali, os apóstolos tinham sido presos, né? Chicoteados por estar pregando o evangelho. Depois foram libertos. Eles proibiram eles de falar de Jesus. Porque eles não queriam sacerdócio, não queriam isso. Mas eles foram reunir a igreja e oraram. E falaram, olha Senhor para essas ameaças e concede aos teus servos que anunciem a palavra de Deus com ousadia e coragem. Enquanto isso, estende a mão e vai operando milagres e sinais entre as pessoas. A Bíblia fala que enquanto isso eles oravam, tremeu o lugar onde estavam e saíram e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então assim, a fé tem que fluir. Estava orando, pedindo graça, pedindo coragem, ousadia, porque estava uma perseguição. Aí Deus vem com poder, com unção, e a fé flui. Flui que eles estavam nem aí ligando para as ameaças. Eles continuaram pregando, continuaram falando de Jesus, e Deus continuou operando sinais e milagres, pouco importando com o que ia acontecer, porque a fé ela faz você fazer aquilo que Deus pede para você. Naquela época
O que Deus queria era isso. E Deus ia guardando, fazendo milagres, né? E depois, anos que eles saíram, foram a perseguição, saíram de cidade em cidade, as pessoas, por causa da perseguição, eles foram para outras cidades e continuaram evangelizando, pregando a palavra. Quem que fazia eles fazer isso? É o poder de Deus, é o Espírito Santo, né? Mas é preciso que você tenha comunhão diária, tenha oração e a leitura da palavra, meditação, né? Servindo na igreja local, fazendo o que tem que ser feito. Você vai crescer em nome de Jesus e a fé vai fluir para a ação. Se você está meio triste, desanimado, não está conseguindo fazer, ora mais, lê mais, busca mais, ouve pregação, né? Participa, interage na célula, nos grupos, né? Começa a praticar mais, começa a deixar a distração de lado, se encha do Espírito Santo, né? Falando entre vós com salmos, hino, cântico, salmodiando a Deus. E você vai ver que de repente você sai com unção, graça, fazendo aquilo. Ué, como que eu consegui? Não, foi a graça, foi o poder de Deus que vai fazer em você, fluindo pelo poder de Deus. Amém? Deus abençoe e compartilhe, ajude pessoas em nome de Jesus.